Oi, gente, esse aqui é um conteúdo adicional da palestra realizada no Afiliados do Brasil 2016. E nesse conteúdo aqui você vai ter 4 diferentes vídeos onde eu vou falar sobre cuidados que você precisa ter para proteger a sua empresa em relação às ações do fisco. Nesse primeiro vídeo nós vamos falar sobre a venda. E a venda é um dos aspectos principais que você precisa tomar cuidado. Por que é um dos aspectos principais? Porque, na verdade, a origem dos tributos nas empresas, no Simples Nacional, que é a grande maioria das empresas que tem aí no mercado de afiliados e produtores digitais, são originadas pela venda. Ou seja, os impostos são calculados sobre o valor da venda. Então, eu coloquei aqui 4 diferentes situações, que são as situações mais cotidianas aplicáveis, para você entender como é que isso vai se aplicar dentro do seu negócio, tá bom? Nas primeiras 3 situações, nós estamos envolvendo ali produtores. E na última situação, no caso, um afiliado. Então vamos primeiro ver a primeira situação, que é a venda direta. Quando você faz a venda direta, que é uma venda sem intermediação de qualquer afiliado, é a venda mais simples que você tem e é a mais fácil de você identificar. Porque na venda direta você vê lá, por exemplo, vamos imaginar que o seu produto custe R$100, um valor fictício só para servir de exemplo para nós. Então, na venda direta, você vai ter somente o custo direto relacionado à plataforma, que pode ser lá, Monetize, Eduz, Hotmart ou qualquer outra plataforma que nós tenhamos no mercado. Pode ser lá 10%, 5%, não importa. E aí, você teria, por exemplo, lá o custo da plataforma e o valor da venda é muito fácil de você identificar. Então, o valor vai ser R$100. Qual é o valor que você vai emitir de nota fiscal? Você vai emitir sobre R$100. E para quem que você vai emitir nota fiscal? Lá para o seu cliente, na qual constam os dados da compra. Independentemente de você ter todos os dados da compra ou não, uma vez que muitos produtores abrem mão de alguns dados para facilitar o processo da compra, você vai ter que emitir a nota fiscal sobre aqueles R$100, tá bom? Então, esse é o modo mais simples que você tem. Muitos produtores, como também é o meu caso no meu mercado onde eu atuo, eu quase não tenho afiliados que trabalham para mim, porque como eu trabalho em nichos, então eu faço a maior parte das minhas vendas diretas. Então para mim, por exemplo, é muito fácil de identificar isso. Então para você que é produtor que faz muita venda direta, ou você, por exemplo, que tem uma lista muito boa, você acaba fazendo muita venda direta também. É a maneira mais fácil de você identificar. A segunda situação é quando você faz a venda com o afiliado. Aí começam a surgir as principais dúvidas. Porque vamos imaginar no nosso exemplo hipotético, nós temos lá R$100 e aí você vai ter o valor que foi descontado ali da plataforma, Hotmart, Eduz, Monetize, etc. E você vai ter o valor que foi descontado sobre o valor líquido, vai ser descontado o valor do afiliado. Normalmente 40%, às vezes 30% e às vezes até mais. Eu vejo, por exemplo, produtores pagando 60%. Já cheguei a ver produtores pagando 80%. Como é que ficaria então essa equação sobre o valor que você vai emitir da nota fiscal? Você vai emitir o valor da nota fiscal sobre o valor líquido? Não. Você vai emitir nota fiscal sobre o valor bruto, tá bom? Você vai emitir sobre os mesmos R$100. Aí começam a surgir dúvidas. Ah, Anderson, mas eu não recebi o valor bruto, porque eu recebi o valor líquido, que foi já descontado o valor dos afiliados. Ah, Anderson, mas eu pago um valor muito alto de comissão. Olha, gente, eu vou falar uma coisa bem sincera para vocês. Se vocês pagam muito ou pouco de comissões, isso não é problema do governo, isso é um problema de vocês, que são produtores. Vocês que precisam decidir isso no seu plano estratégico. Se você quer, por exemplo, ter mais afiliados envolvidos com o seu produto e você está pagando mais comissões para isso, talvez você está dando ao afiliado um ganho maior do que você mesmo teria, você tem que considerar que você vai ter um imposto sobre o total, tá certo? Assim como também o Hotmart ele vai te cobrar sobre o valor da venda, da mesma forma também você vai ter que pagar o imposto para o governo sobre o valor da venda, tá? No Afiliados Brasil, eu deixei bem claro essa questão, que é uma dúvida muito recorrente. E um exemplo muito claro que nós temos, que foi citado, é justamente a questão de quando você tem a venda de um veículo. Quando você tem lá a venda de um veículo, você não pode tirar da venda o valor do pneu, que é fornecido por uma outra empresa. Você não pode tirar o valor do para-choque, que foi fornecido por outra empresa, o valor da roda, o valor dos acessórios que são colocados. Tudo isso eles são incorporados ao veículo e são vendidos e depois o valor da venda do veículo vai ser o valor total. Então você precisa tomar esse cuidado, porque esse é um dos grandes problemas que nós temos hoje. O produtor, ele não quer pagar o valor cheio. Agora, a decisão que você vai tomar é você que vai tomar. Então eu não posso dizer que você tem que fazer isso ou aquilo. Eu estou dizendo para você o que é certo nesse sentido, tá bom?
Terceira situação. Terceira situação é quando você tem a venda com coprodução. Aí a coisa começa a complicar um pouco mais, porque normalmente a venda com coprodução também tem a venda de afiliado junto. Então você imagina a seguinte situação. Produto de R$100, você tem uma coprodução de 50%. Então o que vai acontecer? R$100, vai descontar o valor do Hotmart, do que sobrar vai dar, vamos imaginar, por exemplo, né, que descontou 10%. Então sobrou 90, aí 45 para cada um, perfeito. Só que aí teve também o afiliado. Vamos imaginar que o afiliado recebeu outros R$40. Então você teve 90 menos 40, sobrou 50. Dos 50 dá 25 para cada um. Como é que funciona a questão da emissão da nota fiscal? Como é que funciona a questão da venda? O produtor principal, ele vai ter que pagar um imposto cheio sobre a venda. Então ele vai sofrer uma penalidade muito maior de incidência tributária do que o coprodutor. Então precisa tomar muito cuidado quando você for firmar acordos de coprodução. A exceção a isso é quando nós temos dentro da plataforma, eu não vou citar aqui as plataformas porque isso muda muito rapidamente, mas é quando nós temos dentro da plataforma a possibilidade de você ter a divisão automática das vendas entre produtor e coprodutor. Nesse caso, quando ocorre a venda, se surgiu, por exemplo, 100 vendas de um determinado produto, há um percentual de 50 a 50 para produtor principal e coprodução, a própria plataforma dá 50 vendas para um e 50 vendas para outro, porque nesse exemplo foram 100 vendas. Então ela vai dar proporcional ao percentual. E aí cada um deles vai ter uma incidência menor de tributária. Por quê? Porque eles vão se preocupar em emitir cada um o seu próprio imposto, tá bom? Agora, se o dinheiro circula pelo produtor principal e depois vai para o coprodutor, esse produtor principal é responsável pelo valor total da nota. O cliente, ele precisa receber uma nota fiscal única de um único cliente, de um único produtor, tá? De uma única empresa. Então precisa tomar cuidado em relação a isso aí. Então, volto a alertar. Você que vai firmar suas parcerias de coprodução precisa pensar no aspecto tributário. Senão, você vai ter problema e olha, nós já vimos muitos problemas nesse sentido. Então toma cuidado. E por fim, a venda de afiliado. Como é que funciona a venda de afiliado? É muito simples. O afiliado ele emite nota fiscal diretamente para os seus produtores. Então, o valor que ele recebeu é exatamente o valor que ele vai emitir nota fiscal. Basta ele olhar ali os recibos que foram emitidos, ou pegar um relatório de vendas, pegar os dados de cada um dos seus produtores e mandar as notas fiscais para os produtores. Agora, tem muito afiliado que ainda não está fazendo corretamente isso, não está enviando as notas fiscais para os produtores. Existem dois problemas aí, o problema para ele e o problema para o afiliado, tá bom? Tanto que existem plataformas que já exigem a validação da nota fiscal, do documento fiscal, para liberar inclusive a comissão, o que na minha opinião é muito certo para proteger os produtores. Essas aqui são as 4 características da venda e como é que você vai fazer então a emissão dos documentos fiscais correspondente a essas vendas para que você possa então estar protegido pelo fisco, tá bom? Do fisco. Agora eu quero dar só um alerta que eu falei no começo do vídeo. Olha só. A venda é onde há a maior incidência tributária, tá certo? Então, por exemplo, o fisco nas empresas de Simples Nacional e eventualmente algumas empresas de lucro presumido, elas vão ter a tributação sobre o valor da venda. Então a primeira coisa que uma fiscalização eletrônica olharia na sua empresa é se há uma correspondência correta entre o valor das vendas e o valor de circulação do dinheiro que teve em diversas fontes que você teve, em diversas situações que é que nós vamos falar no próximo vídeo, tá bom? Então muito cuidado em relação a isso aí.